Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do ECO. Vem aí o Orçamento do Estado para 2024. E o que é que podemos esperar ao nível dos impostos sobre o consumo? Para nos explicar o que podemos esperar no Orçamento do Estado para 2024 a este nível, temos connosco hoje Amílcar Nunes, partner da EY. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O que é que seria benéfico que o Orçamento do Estado tivesse este nível dos impostos sobre o consumo? Muito bom dia, Isabela. Obrigado pelo convite. Muito gosto em aqui estar. Muita coisa se pode esperar, portanto, muita coisa pode ser feita em termos de fiscalidade indireta, sobretudo como forma de mitigar ou de auxiliar as famílias no que respeita a este fenómeno inflacionista ou no rendimento disponível, portanto, para auxiliar esta questão da perda de rendimento das famílias. Temos medidas que já foram adotadas que irão ter impacto orçamental em 2024. Falo, por exemplo, da questão do IVA zero, do cabaz de 44 produtos, que muito possivelmente se irá manter também durante pelo menos 6 meses do ano que vem, portanto algum período temporal, mas de facto tem sido uma medida bastante mediática e política, ainda que depois da perspectiva prática possamos ter diversas opiniões e algumas considerações sobre os valores da poupança que efetivamente gera, ou de facto a própria regressão associada a este mecanismo, mas de facto é uma medida que eventualmente se poderá prolongar para o Orçamento de Estado de 2024. Por outro lado, a tributação sobre especial de consumo, portanto, os produtos de tabaco, as bebidas, nós temos comportamentos diferentes em termos de arrecadação fiscal à data. Portanto, o tabaco, a arrecadação fiscal está inferior àquilo que era o ano passado. Dentro do IABA, portanto, apesar do IABA estar a crescer, temos comportamentos diferentes entre as categorias. E recordo que o ano passado, o Orçamento do Estado para 2023 aumentou 4% o valor da taxa de imposto para a fiscalidade especial de consumo. Agora vamos ver o que é que acontece para 2024. Portanto, o cenário macroeconómico prevê também uma inflação acima daquilo que foi a inflação dos últimos 10, 15 anos. Portanto, mas de facto haverá necessidade de calibrar aqui qualquer ajustamento, porque lá está, temos comportamentos diferentes em matéria daquilo que é a arrecadação fiscal à data. Falou na questão do caráter regressivo do IVA. O BCE tem dito várias vezes que é preciso ir retirando as medidas de apoio. Faz sentido manter o IVA zero, tendo em conta que nem discrimina entre as famílias com mais rendimentos e menos rendimentos? É verdade, o IVA zero não discrimina, portanto, tanto aproveita do IVA zero na pescada ou em produtos hortícolas famílias de maiores rendimentos, como aqueles que têm rendimentos mais baixos. Portanto, é uma medida que de facto não faz esta discriminação por rendimento disponível e daí se falar deste caráter regressivo do IVA associado aos escalões mais baixos. A questão é que o efeito IVA zero é um efeito temporal, como a inflação. Portanto, a inflação era estrutural, mas de facto não era temporal, e nós estamos a assistir que de facto a inflação era um fenómeno estrutural e não tão temporário como se inicialmente poderia pensar. E o IVA zero tem este impacto, portanto, há uma poupança associada à redução do valor da taxa de imposto. Portanto, se a Isabel for ao supermercado comprar 44 produtos do cabaz básico, vai pagar menos IVA, porque precisamente a taxa de imposto é zero, mas os custos de produção aumentam, os fatores de produção aumentam, os custos de contexto aumentam, portanto é normal que do produtor no circuito vertical de integração, desde a produção até à prateleira do supermercado, que haja um aumento de custos que vão ultrapassar o efeito da redução do IVA. Portanto, é normal que este efeito se vá esbatendo ao longo do tempo e, porventura, será de reconsiderar a aplicação da medida em linha com aquilo que o próprio BCE diz para reduzir e limitar o fenómeno inflacionista. Ainda sobre o IVA zero, inicialmente a ideia era que terminasse em outubro, agora já se fala no final do ano. Disse que a expectativa é que pelo menos nos primeiros 6 meses do ano se mantenha esta medida, é isso? Não lhe consigo antecipar se serão 6 meses, serão 3 meses. O que lhe consigo dizer é que de facto é uma medida política e mediática. Efeitos práticos, poderemos ver se de facto se tem este efeito prático tão grande ou não, mas de facto tem sido um mecanismo utilizado pelo Governo no apoio às famílias. Portanto, seria de esperar que também esse mecanismo de apoio pudesse ter continuidade no tempo em sede do Orçamento do Estado para 2024. Sobre o IVA, mas de forma geral, no momento em que a inflação tem gerado muita receita extraordinária, como se tem dito, seria a altura para mexer neste imposto, talvez no sentido de um alívio? Eu recordo que, geralmente no IVA, tanto as mexidas são sempre na tendência crescente, tanto no aumento e na tendência decrescente. E temos o caso desde 2011 que houve um conjunto de bens e serviços que passaram da taxa reduzida ou da taxa intermédia para a taxa normal dos 23%, o caso da eletricidade, do gás natural, dos serviços de alimentação e bebidas. E recordo, por exemplo, que desde 2016 até 2021, todos os orçamentos do Estado continham uma autorização legislativa específica para alargar a verba 3.1
no sentido de passar a incluir no âmbito de serviços de alimentação e bebidas, mais serviços de alimentação e bebidas. Portanto, hoje em dia, quando vamos a um café, a um restaurante, a um bar, quando pedimos a fatura, de facto há vários itens que vêm discriminados com taxas distintas. Assim não era há 10, 12 anos atrás, em que se aplicava única e exclusivamente a taxa dos 13%. A Aresp tem reivindicado muito a redução do IVA dos 23% para 6% na prestação de serviços de alimentação e bebidas. Não sei se é uma estratégia para eventualmente se negociar uma taxa intermédia de 13%, mas a própria Aresp diz que de facto seria por um período temporário, ou seja, para se avaliar durante um ano a criação de empregos e o aumento da receita associada a esta taxa. Portanto, voltando à sua questão, poderia ser expectável que houvesse este tipo de estratégias setoriais atendendo à criação de emprego ou à arrecadação, ao aumento da receita fiscal. Portanto, esta questão da restauração, mas muitas outras, no caso da energia, podia também ser aplicável. Já vimos que vão acontecer mexidas na taxa no que respeita ao tema da habitação. Portanto, o pacote mais habitação já permite um alargamento da taxa reduzida de 6% na reabilitação urbana por um lado, habitações de custos acessíveis, por outro lado, a aplicação de 6% na reabilitação de edificado, ou seja, de algum tecido urbano que já apresenta uma edificação, o que também não deixa de circunscrever o âmbito de aplicação. Portanto, em termos de mudança ou descidas de taxa, creio que são estas as linhas mestras que irão aparecer no Orçamento de Estado, para além de eventualmente alguns apontamentos, equipamentos ou produtos que estejam relacionados com a transição energética. Portanto, no passado tivemos o caso dos painéis solares, em que a entrega e instalação de painéis solares apareceu descrita na lista anexa como sujeita a 6% a IVA, uma medida de caráter transitório até 2025. Podemos eventualmente ter também algumas mexidas de taxa em alguns produtos ou equipamentos, por exemplo, na transição energética. A tributação especial, vamos ao tabaco. O que é que se espera a este nível? Um novo aumento da taxa? Olha, geralmente o que acontece com o tabaco é exatamente essa indexação da taxa, portanto, a atualização da taxa por força da inflação. Os dados da DGO, em termos de execução orçamental, face àquilo que é o período homólogo, portanto, os dados disponíveis neste momento são de janeiro a agosto, portanto, iniciámos o mês de outubro, irão estar disponíveis em breve os dados referentes a setembro, mas o que é certo é que a arrecadação de imposto sobre o tabaco está abaixo daquilo que foi a arrecadação do período passado. Há vários fenómenos que explicam esta diminuição de receita, porque as pessoas deixaram de fumar, porque as pessoas fugiram para alternativas mais baratas, porque as pessoas passaram para produtos do circuito que não estão no circuito económico dos bens, portanto, produtos de contrafação, produtos de contrabando, mas o que é certo é que se olharmos única e exclusivamente a uma perspectiva de receita, sem qualquer consideração de políticas setoriais, nomeadamente no âmbito da saúde, acredito que um agravamento da taxa do imposto apenas trará consequências em termos daquilo que é a receita. Agora, haverá que avaliar deste modo que eu lhe estou a dizer, portanto, dos consumidores se furtarem, por forma a se conseguirem furtar ao aumento da taxa de imposto, recorrem a alternativas distintas. Portanto, neste momento existe uma grande propensão de consumo daquilo que é o tabaco aquecido, por alternativa aos cigarros convencionais, mas neste momento, com a revisão da diretiva dos produtos sobre o tabaco aquecido já se encontra equiparado também ao tabaco normal, portanto já não temos aqui nenhuma diferenciação ao nível de tributação. Portanto, existe esta captura de franjas específicas de produtos de tabaco no sentido de alinhar o nível de tributação com outros produtos que já existem. Agora, os consumidores são dinâmicos, a indústria é dinâmica, portanto, certamente um agravamento da taxa do imposto trará reações no comportamento daquilo que são os consumos para os portugueses. Ao nível da tributação sobre as bebidas alcoólicas e bebidas espirituosas, também se espera essa atualização em linha com a inflação? Isabel, essa pergunta é extremamente pertinente, porque lá está. O que é que costuma ser feito? O legislador, por regra, no que respeita ao IABA, em concreto, ao IABA e aos outros impostos sobre o consumo, faz uma atualização das taxas em linha com aquilo que é a inflação prevista. O ano passado, no cenário macroeconómico com que se desenhou o Orçamento do Estado, tínhamos uma taxa de inflação prevista de 4% e foi esse o valor dos 4% que serviu de referencial à atualização das taxas. Se nós olharmos para aquilo que está a acontecer no IABA, o IABA contém não só as bebidas alcoólicas, mas também as bebidas não alcoólicas, portanto os refrigerantes, as bebidas adicionadas de açúcar e outros edulcorantes. Aquilo que está a acontecer nas várias categorias é muito interessante, porque por um lado as bebidas espirituosas estão a gerar menos receita do que geravam o ano passado, e isto portanto, é interessante analisar porque tivemos o melhor ano de turismo de sempre, inclusivamente superior ao ano de 2019, em período pré-pandemia. E, no entanto, por exemplo, a categoria das cervejas está a gerar mais receita fiscal do que aquela que gerou em igual período do ano passado, com mais introduções no consumo. Ou seja, isto é multifatorial.
pode ser explicado pelo facto de termos um verão mais prolongado, com mais calor, portanto que incentiva o consumo de determinados produtos, pelas próprias diferenças de preço entre produtos, mas o que é certo é que se queremos uma fiscalidade mais eficiente, também temos que olhar para as categorias de forma distinta, porque o comportamento também é distinto. Certo. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. Obrigado eu. Até à próxima.